Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui, eu, Pablo, sou o gerente industrial do Puma, estou junto com o meu colega Ricardo, o gerente industrial da nossa unidade de Monte Alegre, e a gente está aqui para conversar um pouco sobre como todo esse cenário de pandemia, esse cenário de coisas incertas, nos levou a tomar uma série de atitudes e ações dentro das fábricas que levaram a várias inovações. Quando começou toda essa pandemia, quando as coisas vieram do mundo para o Brasil, antes mesmo de chegar aqui no nosso município, nós estamos respectivamente em Ortigueira e Telêmaco Borba, nós nos reunimos, nós criamos um comitê e nós começamos a traçar ações, mesmo com toda essa incerteza, priorizando a proteção das pessoas aqui dentro das nossas unidades, dentro do nosso contorno, da nossa área de contorno aqui na nossa região. Nós temos um papel fundamental na sociedade, os produtos que saem tanto de Monte Alegre quanto daqui do Puma são de primeira necessidade, é utilizado por todo mundo, seja no Brasil ou no mundo. Então, a gente está nos supermercados, a gente está nas farmácias, a Klabin está nessa cadeia, e a gente tomou todas essas ações, poxa, como manter o nosso papel na sociedade protegendo as pessoas aqui dentro. Então, quando a gente fala de inovação, a gente fala de compartilhamento, a gente fala de novas ideias. Então, o que a gente vai falar para vocês um pouquinho hoje é que como esse compartilhamento de ideias e como juntar esforços e como colocar os times para trabalhar em conjunto geram coisas muito efetivas e coisas muito melhores que seriam geradas somente pelo time ou do Puma ou de Monte Alegre. Então, a gente vem já há 13 meses, né, Ricardo, conversando, trocando ideias, trabalhando muito para manter ao máximo as pessoas protegidas, seguras, e não só aqui dentro. A gente tem trabalhado muito também para levar essas boas práticas para fora da fábrica também, para que sejamos bons multiplicadores de bons protocolos na nossa comunidade. Ricardo, fala um pouquinho aí dessa nossa experiência que a gente tem trocado ideias e o que a gente tem alcançado com isso. Valeu, Pablo. Pessoal, Ricardo, né? Ricardo Cardoso, o Pablo me colocou, fez uma apresentação rapidamente. Eu sou daqui da unidade de Monte Alegre, Paraná, e nós temos uma interação muito forte, porque junto com os outros negócios que estão aqui nessa mesma região, né? Junto com Puma, celulose, nós temos o projeto Puma 2, papel, né? Acontecendo bem ao lado do Pablo, né? Na unidade de celulose. Nós temos o Centro de Tecnologia aqui também, nós temos uma área de projeto importante e temos uma grande atividade florestal também, um negócio que está ao nosso redor. Então, a gente tem um contato e uma responsabilidade social, né, por aquilo que a gente faz e pela maneira como a gente lida com essa sociedade, né, com a comunidade que está no nosso entorno. E como o Pablo comentou, quando nós falamos sobre aprendizado, né, e inovação é uma fala, né, é um processo de aprendizado, né, como a gente aprende, como é que a gente coloca em prática, né, como é que a gente faz a leitura do cenário, como a gente aprende aquilo que a gente não sabe, como a gente consegue capturar conhecimentos que nós temos e agregar para poder gerar o que é necessário para poder atender a demanda que se coloca para a gente. E, e, a, e uma pandemia, né, a pandemia como tal, como uma grande crise global, né, um, como algo que é do planeta, é do Brasil, é em Telêmaco Borba, ela nos forçou muitos, né, tanto nós aqui, imagino que todos nós aqui que estamos participando do Festival Inova, sabemos disso, né? Nos obrigou a tentar capturar na rede os conhecimentos para poder colocar isso à disposição da proteção da saúde das pessoas e da manutenção dessas cadeias, como o Pablo explicou. Só para a gente situar, né, que aqui nós temos clientes também participando com a gente. Nossa posição é uma posição fundamental dentro da cadeia, na hora que a gente fala de celulose para papéis higiênicos, para
para fraldas, né, para toda uma questão de higiene importante na hora que a gente fala sobre craftliner, para transporte de itens essenciais da cadeia, né, via caixas de papelão ondulado. Na hora que nós falamos de cartão, extremamente ligado, né, a todo o transporte de alimentos até a prateleira, e para as nossas mesas, no final das contas, a gente enxerga essa posição importante que a gente tem na cadeia e essa responsabilidade, eh, que nós sempre tivemos e que ficou mais latente que nunca. Mas aí o ponto, e aí foi a aceleração desse trabalho, quando, como o Pablo disse, lá em março do ano passado, que nós tivemos que parar e falar ali, o que nós sabemos e o que nós precisamos aprender e como é que nós vamos conseguir iniciar esse processo de cuidado mais intenso da saúde das pessoas. E para mim, Pablo, acho que boa parte dessa reflexão passa por algo que é comum no nosso dia a dia e nos processos de aprendizados, né? E que por consequência inovação, que é a criação do ambiente. Né? É o ambiente do aprendizado, é o ambiente em que você permite esse trabalho em rede para poder acelerar coisas que sozinho, né, ou individualmente, nós teríamos muita dificuldade. E uma crise como essa, uma situação tão crítica como a que nós estamos vivendo nesses últimos, né, tantos meses, né, mais de um ano já, ela acelera bastante, né? E eu entendo que essa nossa troca e essa construção desse ambiente, para que em conjunto, né, uma facilidade geográfica que nós, por exemplo, tínhamos, né, nós temos aqui, né, permitiu e acelerou bastante. E aí a troca com toda a cadeia Klabin, né, porque no mesmo momento que nós construímos um comitê de crise Paraná, foi construído também nas outras regiões, o comitê médico, né, que se mobilizou rapidamente para poder ajudar nessa homogeneização do conhecimento disponível, né, para todos nós, que nos ajudou demais na construção dos nossos protocolos preventivos, né, os nossos protocolos médicos, e que deu um suporte muito grande para que a gente pudesse desenvolver os protocolos dentro das fábricas, né, dentro das fábricas. E aí que eu gostaria que você nos ajudasse já a iniciar um pouco desse ponto, desse desenvolvimento, né? Como é que a gente tem cuidado, não só dentro de Monte Alegre ou do Puma, né? Mas a gente sabe que isso é por toda a Klabin, né? Como é que a gente tem cuidado das pessoas com esse trabalho, né, de perto com os protocolos e ambiente de cuidado para garantir que as pessoas pratiquem e possam ficar saudáveis e seguras, né? O que você me diz? É isso aí, Ricardo. Foi uma construção bastante grande, né, que envolveu toda a equipe. Então, quando a gente fala de inovação, a gente está sempre falando todo mundo no mesmo propósito, a gente está falando de novas ideias, a gente fala de compartilhamento. E no momento que a gente recebeu essa crise e todo mundo se juntou ao redor disso, as coisas começaram a aparecer. Então, tem palavras que são da moda, da inovação, como, por exemplo, os famosos hackathons, etc. Acho que o Ricardo deve lembrar. A gente, no fim de semana, com todo mundo via Teams, equipes de Monte Alegre, equipes do Puma, equipes da Florestal, trocando ideias, gente, como que a gente pode fazer? E desse processo todo, dessa vontade de proteger as pessoas, surgiram muitas coisas. Desde antes dos nossos colaboradores, de todos nós sairmos de casa, né, de materiais, primeiro, dar informação para todo mundo, a informação mais precisa possível. Se vocês sabem que mesmo depois de um ano de pandemia, algumas informações ainda são controversas, imagina lá no começo, mas a gente colocando as informações o mais claras o possível, não só para os colaboradores, mas para os seus familiares. Antes de sair de casa, tome todos os cuidados. Nós inovamos nos ônibus, né? Aumentamos o número de ônibus, colocamos medições de temperatura pelos motoristas, chegando na fábrica, medição de temperatura, tivemos túnel de ozônio, tivemos uma série de ações para garantir que não só os colaboradores estavam muito bem cientes dos perigos, dos riscos,
e também do desenvolvimento de novos protocolos, mas garantir que dentro das nossas instalações eles estivessem seguros e se sentindo seguros. Então, tivemos uma série de inovações. Hoje, para entrar tanto na unidade de Monte Alegre quanto aqui na unidade Puma, existe verificação por câmeras para ver se a temperatura está normal, existe todo um protocolo de higienização com álcool gel, obrigatório uso de máscaras, inclusive a câmera ela detecta se a pessoa está usando máscara ou não. O uso de máscaras dentro das nossas unidades é obrigatório. Nós inovamos nas nossas copas, inovamos nos nossos restaurantes, ou seja, tudo isso surgiu através do compartilhamento de boas experiências, através dessa dinâmica, como o Ricardo falou, e ao longo do tempo elas foram melhorando. Ou seja, a inovação ela sempre tem uma evolução. Uma boa ideia, ela sempre pode ser melhorada, e a gente está nessa constante evolução, como a gente tem visto ultimamente a unidade Monte Alegre com boas práticas, essas boas práticas divididas com o Puma e assim por diante. Então, hoje, a gente nota que inovação é um tema que a gente pratica no dia a dia, desde que todo mundo esteja na mesma página, todo mundo esteja com o mesmo objetivo. E eu acho que é isso que tem nos movido todo esse tempo para trazer essas inovações dentro e fora da fábrica. Então, tudo isso, todos esses exemplos que eu trouxe, o Ricardo talvez possa trazer mais alguns que a gente teve, foram graças a essa grande motivação que tínhamos e essa troca de experiências. E isso a gente considera que é inovação na veia, isso é vontade de realmente fazer mais e fazer melhor. Ricardo, tem mais alguns exemplos aí que eu esqueci de falar? Pablo, sobre os protocolos, acho que você pontuou muito bem, né? E nós temos todos eles muito bem implementados dentro da Klabin. Imagino que também nas plantas dos nossos clientes, né? Como todas as pessoas que nós demos condições também para que pudessem, né? E aqui temos diversas delas participando com a gente nesse fórum, que puderam praticar o seu trabalho em casa, né? Tiveram que praticar o seu trabalho em casa, numa grande rede de colaboração para que a gente pudesse fazer as nossas operações rodarem da melhor maneira possível. Sempre pontuando de buscar sempre fazer a coisa certa, é um ponto fundamental que é um valor da Klabin, e fazer da melhor maneira, fazer o seu melhor, né? Eu acho que é dessa forma que a gente tem atuado, né? E o fazer o nosso melhor é um processo constante que a gente vem passando já há mais de um ano, e para que a gente possa fazer o nosso melhor, a gente tem que estar bem. E esse processo né, nesse processo todo que a pandemia nos impôs, é, trouxe muito forte, e a gente tem compartilhado bastante disso, essa aceleração também, né, e muito forte para o olhar do humano, né, para o olhar da pessoa, para o olhar de cada um, né, porque as pessoas reagem de maneira diferente, e já num processo bastante desgastante, né, de tanto tempo envolto nessa luta, né, contra o vírus, né, e por ficar saudável, por ficar bem. Acho que a gente traz bastante ação na hora em que a gente tem os protocolos para serem praticados. A gente consegue dar suporte para as nossas equipes e para os seus, para que eles possam suportar os seus familiares, né? Quem teve Covid, né? E aí nós temos feito esse acompanhamento muito de perto com todos, quem teve perda de familiares, né? Ou até perda de colegas, e isso demandou muito forte da gente esse olhar de cada um, né? A gente como líderes, né? E envolvendo a liderança operacional muito forte para que na equipe conseguisse dar esse suporte emocional, né? Esse suporte que não é num grupo e sim no olhar de cada um. Eu acho que a gente tem avançado bastante nisso,
E foi, de fato, importante, e tem sido cada vez mais importante esse suporte, né. E o ponto sempre importante de que é na prática dos protocolos que a gente fica seguro, né, é na prática dos protocolos que nós ficamos saudáveis, né. E e fazendo dessa forma, a gente consegue fazer, a nossa função também dentro da cadeia, né. Então, esse é um ponto que eu queria deixar ressaltado, né, de que e que vai ser sempre um aprendizado constante, não, Pablo? É isso aí. É como a gente fala, né, Ricardo? Os nossos produtos são feitos por pessoas para as pessoas. Então, é por isso que a gente tem que cuidar bem delas, é por isso que todos os nossos esforços nesses últimos 13 meses, nesses mais de um ano que nós estamos lutando contra esse vírus, lutando contra essa pandemia, tem sido em torno de manter as pessoas bem, as pessoas protegidas, a sua saúde física, a saúde mental, e que a gente possa contribuir da melhor forma possível com a sociedade. E a inovação nada mais é do que uma grande ferramenta que a gente usou para poder atingir esse grande objetivo. Então, olhando tudo que a gente tem feito, e é isso que tem nos motivado. A gente sofre com o momento, todo mundo tem sofrido, seja quem está em casa, quem está nas atividades aqui na fábrica, todo mundo conhece alguém, todo mundo teve alguma perda, todo mundo está deixando de fazer alguma coisa que gostava, mas o que nos move é saber que a gente tem um papel, que a gente pode fazer alguma coisa assim, que a gente pode tornar essa pandemia menos menos pior, como a gente diz. Ou seja, a gente pode proteger mais as pessoas, a gente pode fazer mais, e é isso que tem nos movido até agora, né, Ricardo? Isso aí. Pablo, bacana ter falado contigo, né, obrigado aí por ter me convidado para esse bate-papo. Eu agradeço bastante a equipe, né, toda do Inova e a vocês todos do Festival Inova. Sempre um pensamento de que fiquem bem, né? Nós temos caminho a seguir ainda e a gente segue se cuidando, a gente segue criando esse ambiente para que as pessoas possam praticar aquilo que os deixam saudáveis e que com a vacina avançando, né, a gente vai ter, nós teremos outros melhores, né? Não teremos aquilo, né, a vida anterior, mas uma vida com mais aprendizados, né? E que tudo isso seja um período de reflexão para todos nós, para que a gente saia ainda melhor. Então, sigamos nos cuidando, né, e que acho que sempre é importante ressaltar, e eu gosto bastante do mote, de que, de fato, cada atitude conta. Num ambiente em que a gente está aqui para se cuidar, a gente cria esse ambiente, a gente promove esse ambiente, um ambiente em que, de fato, cada atitude conta demais. Grande abraço para todos vocês, um grande festival para todos nós. Um abraço, pessoal. Obrigado.